Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Denifer Ferreira e hoje é o último vídeo dessa série sobre a síndrome de Cush. Então, como prometido, nesse vídeo nós vamos falar sobre as diferentes opções de medicamentos que elas estão disponíveis no tratamento da síndrome de Cush. Então já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo que isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdos. Vamos dar uma breve introdução aqui sobre o tratamento medicamentoso. Antes de mais nada, nós precisamos saber que o papel do tratamento medicamentoso na síndrome de Cush é extremamente importante, tá? Devido a essa importância, a prática rotineira de muitos médicos é realizar um pré-tratamento com medicamentos nos pacientes com síndrome de Cush antes de realizar o tratamento cirúrgico ali para reverter o excesso de cortisol e as suas sequelas metabólicas. E com o tempo isso reduz as complicações do procedimento definitivo, tá? Além disso, o tratamento com os medicamentos eles podem ser utilizados enquanto a gente espera o efeito da radioterapia hipofisária, né, ali nos pacientes com doença de Cush, tá? Também o tratamento com medicamentos ele é útil como uma modalidade paliativa em pacientes com doença metástica que causa a síndrome de Cush. E a classe de medicamentos mais utilizadas é os inibidores das enzimas adrenal, tá? Mas também outras classes, elas são utilizadas como os agentes adrenolíticos, né, os antagonistas dos receptores de glicocorticoides, enfim, tá? Então, como a gente define qual medicamento que a gente vai utilizar, tá? Então, no momento de determinar a abordagem do tratamento, é muito importante determinar o objetivo, né, final. Então, tem duas possibilidades: ou reduzir o nível de cortisol sérico dentro dos valores normais, ou o bloqueio completo da secreção de cortisol. Então, com base nisso, a gente consegue escolher qual substância, qual medicamento vai ser utilizado. Começando então aqui pelos medicamentos mais utilizados, né, que são os inibidores das enzimas adrenais. Esses medicamentos eles são usados principalmente como inibidores ali da biossíntese de esteroides, né, no córtex adrenal, e portanto eles podem ser utilizados em todos os casos de hipercortisolemia, tá? Desde que ela seja endógena, tá? Independente da causa, tá? Seja ela dependente ou independente de ACTH. Mas geralmente nós usamos nas formas dependentes de ACTH, onde frequentemente ocorre melhora rápida ali das características clínicas, né, da síndrome de Cush. Aliás, se você não sabe a diferença das formas dependente e dependente de ACTH, né, lá na síndrome de Cush, clica no card aqui acima, onde eu explico o que são cada uma delas, tá? Voltando aqui, pessoal. Então, os medicamentos mais comumente utilizados nessa classe são a metirapona, né, que é o que a gente vê aqui na imagem, o cetoconazol comprimidos, tá? Porque existe o creme também. Então, para síndrome de Cushing só é utilizado a versão dele, a apresentação em comprimidos. E em algumas circunstâncias, o etomidato ele também pode ser utilizado. Então, começando, pessoal, com o primeiro medicamento dos inibidores das enzimas adrenais, que é a metirapona, tá? A metirapona ela não tem registro na Anvisa, então, caso necessário utilizar esse medicamento só através de importação. E como esse medicamento ele age? Ele age principalmente para inibir a enzima 11-beta-hidroxilase. Dessa forma, ele bloqueia a produção de cortisol na glândula adrenal, né? E como consequência do bloqueio da síntese de cortisol, os níveis de andrógenos adrenais aumentam, tá? Então, a queda do cortisol ela é bem rápida com o uso desse medicamento, alcançando níveis mínimos dentro de 2 horas após o uso do medicamento. A metirapona ela tem sido usada com bons resultados ali para reduzir a hipercortisolemia nos pacientes com síndrome de Cush, né, causado ali por tumores adrenais, por síndrome de secreção ectópica de ACTH
e também da doença de Cush, tá? Lembrando que a doença de Cush é a causa hipofisária da síndrome de Cush. Nos casos de tumores adrenais, os pacientes eles podem ser muito sensíveis a doses baixas desse medicamento, enquanto que na doença de Cush, doses mais altas elas são frequentemente necessárias. Então a dose de manutenção ela varia bastante, tá? Necessitando ali de dose de manutenção que varia entre 500 até 6.000 miligramas por dia, né? Sempre dividido entre 3 e 4 doses diárias. Os principais efeitos colaterais, né, com a metirapona são o hirsutismo, que é o aparecimento de pelos, né, no rosto ali da mulher, acne, né, que é devido ali ao aumento dos andrógenos adrenais. Além disso, pode ocorrer tontura e desconforto gastrointestinal, tá? E por causa desse efeito androgênico, o medicamento ele não é considerado apropriado como tratamento de primeira linha a longo prazo em mulheres, tá? Também pode ocorrer hipocalemia, que é a baixa concentração de potássio no sangue, edema, hipertensão, né, dali tudo isso ocorre devido à retenção de sal causado pela estimulação da atividade mineralocorticoide, tá? Essas reações elas não são muito comuns, tá? Mas caso ocorra, pode ser necessária a suspensão do medicamento. Outro medicamento que é considerado um inibidor das enzimas adrenais é o cetoconazol, tá? O cetoconazol comprimido. O cetoconazol você deve saber que ele é um medicamento originalmente desenvolvido como agente antifúngico oral, tá? Mas também ele é um potente inibidor da produção de esteroides sexuais, como a androstenediona e a testosterona, tá? Também ele inibe a atividade tanto da 17 quanto da 18 hidroxilase, entre outras enzimas, tá? Além disso, ele tem um efeito direto sobre a secreção ectópica de ACTH, tá? E o tratamento da síndrome de Cushing geralmente ele é iniciado ali com a dose de cetoconazol de 200 miligramas 2 vezes ao dia, tá? Importante ressaltar que no início da ação, o início da ação ele é mais lento se a gente comparar, por exemplo, com a metirapona, tá? A dose máxima habitual no cetoconazol é de 400 miligramas 3 vezes ao dia. O cetoconazol ele tem sido usado com sucesso ali para reduzir os níveis de cortisol em pacientes com síndrome de Cush, de várias etiologias, tá? De várias causas, incluindo o carcinoma adrenal, a síndrome de secreção ectópica de ACTH e o carcinoma hipofisário invasivo produtor de ACTH, tá? Importante saber que, embora não tenha havido consequências em fetos humanos, mas levando em conta os testes de teratogenicidade e toxicidade animal, o cetoconazol ele não é recomendado para o uso durante a gravidez, tá? O principal efeito colateral do cetoconazol é a hepatotoxicidade, que é o mais preocupante de todos, tá? Então, antes do início do tratamento, deve ser realizado o teste de função hepática, tá? O nível de alanina aminotransferase, que é o ALT, ele deve ser monitorado semanalmente no primeiro mês de tratamento, depois uma vez por mês no trimestre seguinte e depois esporadicamente ou quando a dose ela for mudada, eventualmente mudada, tá? Se os níveis de ALT eles atingirem 3 vezes acima da faixa normal superior, o tratamento com cetoconazol ele deve ser descontinuado, tá? Além disso, o cetoconazol ele possui outras reações adversas, que incluem erupção cutânea, né, desconforto gastrointestinal, e devido às propriedades antiandrogênicas, o cetoconazol é particularmente útil em pacientes do sexo feminino, já que ele não causa ali o hirsutismo, né, como é o caso da metirapona. Por outro lado, a ginecomastia, que é o crescimento das mamas, além da redução da libido em pacientes do sexo feminino, do sexo masculino, perdão, eles podem ser manifestações ali inaceitáveis ali para o homem, tá? E dessa forma inapropriada como medicamento ali de primeira linha. E a partir disso, né, a gente deve avaliar algum outro medicamento alternativo.
Outro ponto que devemos observar é que o cetoconazol ele requer ácido gástrico ali para absorção. Portanto, ele nunca deve ser administrado com inibidores da bomba de prótons, como, por exemplo, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol e assim por diante. Tá? Uma vantagem que é adicional do cetoconazol, que eu ressalto aqui, é que ele inibe também a síntese de colesterol, principalmente o colesterol LDL, que é conhecido como colesterol ruim. Tá? Então, nesses pacientes que de repente ele tem um colesterol ruim e precisa utilizar o cetoconazol comprimido, na verdade esse medicamento ele pode até ajudar ali ali baixar, né, a dose ali a dose sérica de colesterol LDL, tá bom? E, né, nós temos o outro exemplo de inibidores das enzimas adrenais, que é o etomidato. Tá? O etomidato é um medicamento anestésico, que é da mesma família do cetoconazol, tá? Então ele é um imidazol também. Ele possui um efeito anestésico, tá? Mas o efeito adverso dele é exatamente na função adrenocortical, tá? Em comparação ao cetoconazol, o etomidato ele inibe mais potentemente a secreção ali de cortisol, tá? Mas ele tem uma inibição menor na produção ali dos esteroides sexuais, se a gente comparar com o cetoconazol também. Ele é geralmente administrado ali numa dose entre 2,5 e 3 miligramas por hora, tá? No qual a dose ela é ajustada com base nos níveis séricos de cortisol. O etomidato ele é um medicamento bem efetivo, né, que age rapidamente, mas o uso acaba sendo bastante limitado, tá? Inclusive ele é um medicamento aqui, pelo menos no Brasil, ele é um medicamento exclusivo para uso hospitalar, tá? E por que ele tem ação bem limitada? Pelo fato de ele ter que ser administrado por via parenteral. É um medicamento que requer cuidados intensivos ali para administrar e monitorar com segurança os níveis de cortisol e potássio. E esse monitoramento ele precisa ser feito a cada hora para a gente conseguir ajustar a dose de infusão do medicamento. Tá? Uma outra opção de tratamento é com a terapia adrenolítica, né? E como representante nós temos o mitotano, também conhecido ali pelo nome comercial de Lisodrem. O mitotano ele é um medicamento que é pertencente à mesma família de inseticidas do DDT. Tá? E como ele vai agir? Né? Esse medicamento ele inibe a produção de esteroides através da redução na produção de cortisol e aldosterona. Ele atua também como um medicamento adrenolítico. Tá? E como ele faz isso? Esse medicamento, o mitotano, que é a substância que a gente vê aqui na primeira fórmula estrutural, esse é o mitotano. Tá? O mitotano ele é metabolizado, ele se transforma em cloreto de acila, que é essa outra fórmula aqui. Tá? Quando é metabolizado em cloreto de acila, ele se liga à mitocôndria, né, e ali causa necrose das células adrenocorticais. O mitotano ele é utilizado como tratamento ali para o carcinoma adrenal, tá? Esse medicamento ele causa regressão tumoral e, consequentemente, ele melhora a sobrevida em alguns pacientes. Também ele pode ser utilizado na síndrome de Cush de origem não maligna, tá? Mas nesses casos, doses menores elas precisam ser utilizadas até 4 gramas dia. Essa dose mais baixa, ela reduz a incidência de efeitos colaterais, principalmente os efeitos gastrointestinais, mas uma observação ela deve ser feita, é que nesses casos de dose mais baixa, o início do efeito da redução de cortisol ela leva mais tempo do que em doses mais altas. Então, podendo levar ali entre 6 a 8 semanas até que a redução do cortisol aconteça. Uma outra observação que eu faço aqui é que o mitotano ele não deve ser utilizado em mulheres grávidas, tá? E também nas mulheres que são reprodutivamente ativas, elas devem utilizar métodos anticoncepcionais durante o tratamento. Um dos principais efeitos colaterais desse medicamento, mesmo em doses baixas, é que ocorre aumento do colesterol.
principalmente o aumento do colesterol LDL, que é o colesterol chamado de colesterol ruim, tá? Isso ocorre devido ao comprometimento ali da produção hepática de oxi-hemoderivados, tá? Esse oxi-hemoderivados ele funciona como um freio ali das enzimas HMG coenzima A redutase, tá? E aí, caso isso ocorra, uma possibilidade que nós temos é prescrever ali para esse paciente um inibidor dessa enzima, como por exemplo a simvastatina ou alguma outra estatina, né? Outros efeitos colaterais do mitotano incluem distúrbios neurológicos, elevação das enzimas hepáticas, hipouricemia, que é a baixa concentração de ácido úrico no sangue, ginecomastia, que é o aumento das mamas em homens, e também pode ocorrer prolongamento no tempo de sangramento nesses pacientes, tá? É muito importante também realizar a monitorização dos níveis séricos de mitotano devido à janela terapêutica ser estreita. Então, é um medicamento que tem um risco maior de toxicidade. O mitotano ele apresenta atividade citotóxica tanto no tecido normal quanto no tumoral. Isso leva à insuficiência adrenal primária, tá? Então, portanto, requer terapia de reposição com glicocorticoides. Geralmente a zona glomerulosa ela é poupada, tá? Mas em uso de longo prazo, né, desse medicamento, a reposição de minerais corticoides também vai ser necessária. Então, de forma resumida, podemos dizer que apesar de eficaz em outras formas da síndrome de Cush, o mitotano ele só tem uso bem limitado, né, fora ali do carcinoma adrenal. É que a gente entra nos moduladores da liberação de ACTH, né? Nós temos aqui como o primeiro exemplo a pazereotida. Então, caso a pazereotida ela for utilizada, deve ser administrada ali numa dose de 600 microgramas por via subcutânea, 2 vezes por dia. Existe a possibilidade de aumentar a dose para 900 microgramas 2 vezes ao dia após alguns meses de tratamento. A pazereotida ela não é recomendada como tratamento de primeira linha, mas ela pode ser considerada como um tratamento adjuvante ou, de repente, um tratamento de segunda linha, se os outros medicamentos eles não forem tolerados. E nos casos em que não houver resposta clínica, o medicamento ele deve ser descontinuado, tá? O principal efeito adverso, que é mais preocupante, é a hiperglicemia, né? Então, inclusive com grande parte dos pacientes desenvolvendo diabetes, tá? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a utilizar esse medicamento. Além disso, o medicamento ele pode provocar elevação das enzimas hepáticas, pode provocar pedra na vesícula e também náuseas e diarreia. Também, como outro modulador da liberação de ACTH, nós temos a cabergolina, né? A cabergolina ela pode ser utilizada devido à presença de receptores ali de dopamina em cerca de 80% dos adenomas corticotróficos, tá? O uso desse medicamento em pacientes ali com doença de Cush, ele pode ser totalmente aceito, pode ser totalmente utilizado, tá? A dose nos estudos que é feito com a cabergolina varia entre 1 e 7 miligramas por semana, tá? Geralmente é um medicamento bem tolerado, né? Existem os efeitos colaterais mais comuns incluem a náusea e a tontura, tá? Mas no geral ele é um medicamento bem aceito. A gente tem os antagonistas dos receptores de glicocorticoides, né? Como a gente tem o exemplo aqui da mifepristona. A mifepristona ela bloqueia as ações periféricas dos glicocorticoides e progesterona e ela pode ser utilizada em todas as formas da síndrome de Cush, tá? Onde possui uma boa eficácia na redução rápida ali dos sintomas, principalmente de psicose induzida por cortisol, além de promover o controle glicêmico e também o controle da hipertensão. Então parece um medicamento perfeito, não é mesmo?
Mas, embora esse medicamento ele tenha se mostrado eficaz ali no tratamento dos sintomas e sinais do excesso de cortisol, a principal desvantagem é a falta de marcadores bioquímicos para avaliar a eficácia terapêutica. Além disso, a insuficiência adrenal é um desafio para o tratamento, né? Porque o medicamento, além de bloquear o cortisol endógeno, ele também bloqueia a ação dos esteroides sintéticos, como as que são utilizados ali para uma terapia de reposição, tá? Então é um grande problema. Além disso, a hipocalemia, que é a baixa concentração ali de potássio no sangue, é um outro problema, né? Mas esse problema ele é facilmente resolvido ali com o uso de espironolactona, tá? Então é bem tranquilo de resolver. A dose diária de mifepristona ela varia ali entre 300 a 1.200 miligramas. Esse medicamento ele pode ser utilizado como terapia adicional ali para a síndrome de Cush, onde a hiperglicemia ela está associada. E para nós finalizarmos, nós precisamos saber como devemos realizar o acompanhamento do tratamento. Então, é importante monitorar todos os pacientes em tratamento medicamentoso ali para síndrome de Cush, com o objetivo de avaliar a eficácia do tratamento e principalmente evitar a insuficiência adrenal. Então, a gente usa o nível de cortisol sérico, né, ou o nível de cortisol na urina, ali para avaliar a terapia com os inibidores de esteroides. E quando o mitotano é utilizado, a gente usa apenas a medição de cortisol livre urinário de 24 horas, né? Que isso é que vai refletir a eficácia da terapia e a concentração do cortisol sérico livre. E por que a gente só utiliza esse teste, esse exame? Porque o mitotano ele reduz a excreção da 17 hidroxicorticosteroides, tá? Isso pode acabar gerando medições incorretas, né? Então, por isso que a gente só utiliza a, a forma de medição na urina 24 horas. Com isso, nós concluímos essa série falando sobre a síndrome de Cush, um assunto que é muito importante nós conhecermos, já que é uma doença que ela tem um alto risco de mortalidade se ela não for tratada de forma correta. Tá? Na semana que vem, nós vamos começar a falar da doença de Addison, então fica ligadinho aqui as notificações dos próximos vídeos. E mais uma vez eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais e mais pessoas. E lembrando que temos outros vídeos disponíveis no canal para vocês. Se tiver qualquer dúvida, também pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.